Bom, pessoal, boa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano, coordeno o programa de educação à distância, e hoje eu vou falar um pouco, a gente vai conversar um pouco sobre o Web 2.0. Essa palestra, eu já trabalhei ela num outro momento, e com um tempo bem diferente de hoje. A gente tinha muito mais tempo, então, em alguns momentos eu vou passar meio rápido, assim, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, trocar alguma ideia. Isso aqui é um café mesmo, é algo bem informal, e a gente está criando essa cultura de parar um momento assim para a gente discutir algumas tecnologias que podem ser aplicadas, tecnologias e metodologias que podem ser aplicadas. Então agradeço a presença de todos, temos pessoas da Universidade Federal aqui nos prestigiando, muito obrigado pela presença. Então, a palestra de hoje, o nosso assunto é o Web 2.0 e algumas formas a gente vem aplicando isso nas aulas e nos grupos e nas equipes que a gente trabalha. Então, só para conceitualizar assim, o que seria a Web 2.0, surgiu a partir de 2004, um determinado autor lá, o O'Reilly, ele diz que seria uma segunda geração de serviços baseados na web, como sites de redes sociais, Wix, ferramentas de comunicação, colaboração. Então eu destaquei ali os conceitos, digamos, ou as ferramentas que se destacam nessa chamada Web 2.0. Depois tem alguns slides ali que eu vou deixar bem claro ali a diferença da Web, digamos, 1.0 para 2.0. Mas basicamente, então, redes sociais, Wix, ferramentas de comunicação, colaboração, folksonomias, enfatizam então a colaboração online e o compartilhamento entre usuários. A Web 1.0 foi comércio, 2.0 refere-se a pessoas. Aqui só para ilustrar, no ano de 2006, a revista Time elegeu como personalidade do ano de 2006 você. Então você significa nós. Professora Maria Lúcia, tudo bom? Muito obrigado pela presença. Ania, tudo bom? Então, em 2006, a revista Time elegeu você, nós, como personalidades do ano, na era da informação. Então, isso aqui foi um reconhecimento da revista a essa nova era da tecnologia da informação na sociedade. Alguns exemplos aqui, alguns logos que a gente já trabalha, conhece, redes sociais, ferramentas de comunicação, de colaboração, diversos outros. E aqui uma diferença entre o Web 1.0 e o Web 2.0. Então, o Web 1.0, empresa, publicação, enciclopédia britânica, websites pessoais, software proprietário, taxonomia. O Web 2.0 é comunidade, participação, colaboração, Wikipedia, então rivalizando com a Britânia, a Wikipedia, blogging, microblogging, software livre, tags, folksonomia. Então, a diferença, o que caracterizou a Web 1.0 e o que caracteriza a Web 2.0? Então, baseado, o Web 2.0 é baseado muito na participação, na colaboração, na troca de ideias, usando a rede. Hoje, modernamente, se fala também usando a nuvem. Se fala muito da nuvem. As nossas informações estão na nuvem. Deixam de estar aqui no desktop, deixam de estar no micro, para ficar lá na nuvem. Mas isso vem também da Web 2.0. Não vai dar para a gente explorar muito a questão de folksonomia, de porquê software livre, desses conceitos, mas rapidamente eu vou tentar falar na medida que os slides vão passando. Então, assim, esse slide é bem interessante assim, para a gente entender o que era a Web 1.0, ou seja, um grande provedor, alguém que detém informação, fazendo broadcasting, ou seja, transmitindo para nós, usuários. Isso aqui é a televisão hoje, pode-se dizer, nesse formato. A TV funciona assim, o rádio funciona assim. É alguém, uma empresa, transmitindo para as pessoas. Essa era o Web 1.0, ou seja, os sites, e a gente acessava o site, muito bem, lia o site. E parou por aí. Qual é a diferença, então, para a Web 2.0? É essa. O grande site lá, ele perde muito da importância. E as pessoas colaborando, trocando informações, compartilhando informação,
nessa grande nuvem, nessa grande web. Essa é a grande diferença, né, entre o Web 1.0 e o Web 2.0. Aí tem autores que falam, né, o James Surowiecki fala de sabedoria das multidões, inteligência coletiva, trabalho em equipe. Então tem esse aqui é do Pierre Levy, que fala muito sobre cyberespaço, sobre essas tecnologias. Bom, e aí alguns conceitos, como tags, por exemplo, acho que a maioria já trabalhou com tags. O que seriam as tags, né? As etiquetas. É como como o usuário hoje da web cataloga, faz a catalogação das informações que são disponibilizadas. Então, por exemplo, no YouTube ou em qualquer outro site da Web 2.0, eles permitem, a gente permite a disponibilização, a colocação de tags que associam a um determinado objeto. Isso todo mundo fazendo gera um determinado conhecimento. Até no mestrado, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com esse conceito de tag, de descoberta de conhecimento em cima de tags. Porque as tags geram a folksonomia. O que seria? Então, é uma classificação feita pelo povo. Então, essa imagem aqui é um exemplo, né, de uma nuvem de tags que representa o conhecimento que está sendo armazenado em determinado site. Então, por exemplo, aqui tem destaque letras maiores, letras menores, né, por exemplo, educação aí em cima, blog. Então, essas palavras, a palavra menor tem menos destaque, ou é menos utilizado, é menos armazenada, digamos assim, a informação nesse site quando a palavra é menor e quando a palavra é maior. E disso aqui um outro exemplo, aqui uma ilustração, né, Web 2.0 no centro e as palavras na volta compondo, né, o que seria o Web 2.0 e mais ou menos importância, né, em relação ao Web 2.0. Aqui é só uma ilustração de uma nuvem de tags. Aqui um outro exemplo de utilização de nuvem de tags são as tags que identificaram fotos num determinado site. O seu site é o Flick, o Flickr, e todas as fotos que a gente armazena são identificadas com tags. E essas tags, pode-se pegar as tags de todos os tempos, as tags da semana, e a partir daí pode-se ver o que está se falando essa semana, por exemplo. Aí vai destacar determinados assuntos. Aqui um estudo que eu fiz no mestrado, para tentar descobrir conhecimento utilizando tags de diversos sites. Então, é só um exemplo, né, de utilização desse conhecimento. Por exemplo, lá eu destaquei a palavra framework, lá em cima. Aqui em cima tem a palavra framework. E a partir de diversos sites, a gente busca relacionamentos. O que significa framework, né? Ou aqui está relacionada essa palavra framework. E aí descobre-se, né, em diversos sites, que framework está relacionado com Ajax, com open source, né, e aqui com web development. Então é só um exemplo de utilização desse conhecimento que está na internet.